Então eu vou ler aqui, Eclesiastes 3:1. Na minha Bíblia diz assim: para todas as realizações, talvez a sua versão esteja um pouquinho diferente, a minha diz: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Amém? Meninas, eu quero começar falando para vocês que cada etapa da nossa vida, eu queria que agora você se conectasse aqui comigo, amém? Para você poder entender aonde que eu quero chegar, porque vai ser muita coisa aqui que eu quero falar para vocês, e eu quero que faça sentido para vocês o que nós vamos falar. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar é: cada etapa da nossa vida vai exigir uma versão de nós. Então, talvez você está vivendo agora uma etapa da sua vida que, às vezes, a gente tem uma frase que a própria palavra diz que não é uma frase muito apropriada para nós dizermos, que, às vezes, é uma frase assim: antigamente a minha vida não era assim. Como eu tenho saudade de uma época da minha vida. Como era bom aquele tempo. Nós, às vezes, temos essa característica de nos lembrarmos muito do passado. Porém, pela palavra, este momento que você está vivendo agora, este momento que Deus está te permitindo viver, depois de tantas coisas que o mundo já enfrentou nesses últimos anos, e você está aqui ainda, significa que você tem, neste momento, uma água, você tem um adubo, você tem uma comida especial, você tem algo de Deus para viver essa etapa da sua vida. Então, hoje, o que nós gostaríamos de entender aqui nessa tarde, primeiro, o que eu quero que você entenda? Em qual etapa você está? Em qual etapa você está? Segundo, o que eu quero que você entenda? Como que você está vivendo essa etapa? Será que você está dando esse fruto que você precisa dar? Eu ia trazer 2 plantinhas, pedir para a Bia também, mas depois eu acabei esquecendo e acabei deixando minhas plantinhas lá, porque eu não sou muito técnica em planta, e vai que eu tiro elas, né? E elas já morrem. Eu não sou aquela pessoa muito hábil, não. Estou aprendendo a cuidar de planta na marra. Deus que está me ensinando. Mas eu ia trazer a violeta, ia trazer aquela outra plantinha que parece um cacto, que é o quê que vocês estavam falando no carro, meninos? Como é que é o nome? Suculenta. Que eu não sei onde que está o suculento ali, mas a suculenta. Bem, nós vemos que são plantinhas diferenciadas, mas eu aprendi uma coisa esses dias, que eu não sei se aqui algumas irmãs devem saber, que a violeta, algumas que me ouviram talvez lá em São José já sabem dessa dica. A violeta, ela gosta, eu aprendi, ela gosta de água quente. E eu não sabia. Eu aprendi esses tempos com uma senhora que tem um orquidário, seria? Orquidário? Será? Não. Daí é de orquídea, né? Violetário? Violetário, né? Que tem várias violetas na casa dela, e todas as vezes que eu chego lá, em qualquer estação do ano, as violetas estão com as flores gordinhas, estão dando flores. Aquelas que não estão dando flores, as folhas estão gordinhas. E um dia eu perguntei para ela, eu falei: qual é o segredo de você ter essas violetas? Porque eu compro violeta, me frustro e jogo fora. Ela falou: olha, ela estava tomando chimarrão, ela falou: olha, eu pego e coloco água quente nelas. Eu falei: para matar? Ela falou: não, porque elas gostam da temperatura mais quentinha, mas necessariamente elas não gostam do sol diretamente nelas. E aí, gente, eu comprei, fui lá no mercado perto de casa e comprei 2 violetas de uma vez, só para testar. Porque às vezes a nossa fé não é uma fé que crê muito, né? É uma fé meio tomé. A gente quer ver para ver se realmente é verdade. Gente, essa dica faz 7 meses. Faz 7 meses que as minhas violetinhas estão firmes, bonitas e maravilhosas. O que eu quero dizer para você? O jeito que a gente cuida da violeta
não é o mesmo jeito que a gente cuida da orquídea, a planta o pé de goiaba não é o mesmo jeito do pé da mangueira. Então, da mesma maneira, cada uma de vocês tem uma maneira diferenciada de Deus trabalhar na sua vida. Hoje o que nós vamos falar é para todas, mas o que você vai absorver é individual para cada uma de vocês. Então, dentro disso, o que eu quero falar também? Jesus, ele ensinava como? Jesus ensinava repetidamente, falando por parábola, fazendo comparação, associando as coisas, e ele mostrava muito as coisas falando através da natureza. Por quê? A natureza, ela tem 3 características que nós precisamos buscar na nossa vida. Primeiro, ela é sábia. Segundo, ela é vibrante. Terceiro, ela é dinâmica. Primeiro, ela é sábia. Esses dias eu vi um ninho de passarinho e aqueles passarinhos deixaram os ovinhos ali. Aqueles ovinhos abriram. A mãe saía para buscar comidinha, depois voltava. Daí revezava com o pai que saía para buscar comidinha e voltava. Aqueles passarinhos ficavam lá, não se moviam. E eu pensei, quem que ensinou isso a eles? Quem que ensinou que eles precisam alimentar os seus filhotes, cuidar, trazer lá as folhinhas para fazer as caminhas? E quem que ensinou os filhotes a serem obedientes? E não saírem de lá? Porque nós, seres humanos, temos uma natureza desobediente. Ou nós temos uma natureza de procrastinação. Nós recebemos um comando, uma palavra, uma direção. Deus fala algo para nós, o pastor fala, alguém fala, mas a gente procrastina porque a gente duvida, a gente fica pensando, a gente quer agir como a gente acha que a gente tem que agir. Então, a natureza nos ensina primeiramente sobre sabedoria. Na sabedoria, a Bíblia diz, na multidão de conselhos existe sabedoria. Mulheres, se você quer ser sábia, escute mais, pondere mais os seus sentimentos e fale tardiamente aquilo que vem na sua boca. Porque nós, mulheres, somos movidas por emoção. Nem toda emoção, geralmente, é algo que nós sabemos lidar com ela. Então, a primeira coisa é busque sabedoria. Sabedoria para você tratar na sua casa. Sabedoria para você fazer as coisas da igreja, trabalhar na igreja. Sabedoria para cuidar dos filhos. Sabedoria para ouvir primeiro, reter, orar, buscar e depois você falar. Genilda, eu não devo falar. Não, você deve falar, mas você deve falar com sabedoria. Segundo, seja dinâmica. Uma pergunta aqui. O que você faz para você se divertir, para você ficar alegre, para você descansar a sua cabeça? O que vocês fazem? O que vocês fazem, hein, meninas? Não está fazendo nada, porque você ficou pensando muito. Brincando com a gata. Hã? Eita, então já temos que achar alguma coisa. Quem que falou por aqui? Pelo meio, faz o quê? Cuidar da neta? Foi você que falou, irmã? Ah, ok. Mas a irmã ali falou alguma coisa que eu não ouvi. Você não falou? Cantar, ok. O que mais? Sandro, o que você faz? Ah, assiste filme. Que tipo de filme, Sandro? É bem você mesmo. Já dei a mão ali para a Leia. Meninas, nós temos que ser mulheres dinâmicas e alegres. E isso ajuda o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa emoção. Nós precisamos, pelo menos uma vez por semana, a cada 15 dias, sair daquela rotina que a gente cria em volta de nós. Tudo que é excesso vai dar problema. Se divertir demais dá problema. Trabalhar demais dá problema. Se preocupar demais dá problema.
Querer resolver a vida de todo mundo dá problema. Não resolver a sua também dá problema. Então, meninas, nós precisamos ser as pessoas que sejam mais proativas, mais alegres. Quantas de vocês aqui estão indo tomar chá com a amiga? Jesus é o Senhor. No chá, pode ser o suco, gente, que hoje está quente. Eu sei que vocês estão associando. Pode ser a coquinha. Isso aí você vai, irmã. Tá, irmã. Só conte bem para onde você está posando. A pessoa se manifesta e já fala, eu poso fora de casa. Isso. Amém. Isso. Muito bem. Então você tem uma vida dinâmica. Amém, Jesus. Meninas, nós temos que ser dinâmica na nossa vida. Tem muitas de nós que estamos cansadas porque a sua vida está meio sem cor. Está meio descolorida. Está preto e branco. Vocês viram que hoje eu até pus uma cor, né? Vai vir aqui. A vida de vocês está meio preto e branco, meninas. E às vezes isso causa problemas emocionais, causa tristeza, causa depressão, causa apatia. Aí a gente fica pensando que a gente já não é mais capaz. Eu já não tenho mais aquela idade, já não tenho mais aquela força, não tenho mais aquela mente, aquela cabeça. Às vezes é só uma risada que você precisa dar. Passear um pouco, olhar para a natureza. Plantar umas plantas. Tem a aula ali com a Leia Sara, que agora ela está nessa fase de plantar as plantas. Fazer algo diferente. Se você vê o pessoal mais da velha guarda, lá, eu fui criada pela minha avó. Minha avó era a pessoa que... O que desestressava ela? Andar descalço, cuidar da lavoura, cuidar das coisas, falar com as vizinhas dela, iam lá em casa, ela ia na casa das vizinhas. Então, era uma dinâmica diferente. Hoje nós estamos muito envolvidas com coisas, fazendo coisas, realizando coisas. Mas a gente também precisa desse ambiente, esse momento que vocês tiraram para estar aqui na igreja. Isso é saudável. Que vocês vieram aqui, que vocês estão dando risada, que vocês se cumprimentaram, todo mundo chegou ali, me abraçou, me beijou. Isso é algo saudável. Então, nós precisamos aprender isso. Você pode ver que os pássaros nunca estão no mesmo lugar, vocês já viram? Eles ficam um tempo num lugar, depois eles viajam para outro lugar. Então, a própria natureza é dinâmica. Os animais são. Nós precisamos aprender mais com isso. E a terceira coisa que eu coloquei aqui, vibrante. Quem aqui você já acorda assim, alegre, feliz, disposta, não minta. Quem aqui acorda de mau humor de manhã? Tá uma justificativa, uma defesa. Eu não, ó. Eu não acordo. Você acorda feliz, mesmo no dia que não tem sol? Vocês sabem que o sol influencia no nosso humor, né? A gente fica mais alegre. Você acorda feliz? Seu marido, aqui, quem é solteiro? Hoje eu vou fazer, ou que está sozinha. Hoje eu vou ser mais inteligente. Então, vocês que estão casadas, são casados, vocês têm os companheiros de vocês, estão namorando, não sei. Vocês olham assim para o namorado, para o marido, feliz de manhã? Ó, já teve uma manifestação ali, é ruim. Como é que foi? Alguém falou alguma coisa que eu não escutei. Gente, não é gostoso assim de manhã a gente receber um bom dia, alegre? A gente assim acordar, mesmo com as situações mais difíceis da nossa vida, a gente falar, vai dar certo, Deus é comigo, algo vai acontecer, eu vou sair dessa situação. A gente não ficar naquela coisa horrível já nas primeiras horas do dia. A gente assim, trazer à existência coisas que nos motivem. Porque muitas vezes quando a gente acorda de manhã, a gente já acorda assim com aquele baixo astral, a gente já olha no espelho e a gente já não tem muita expectativa, parece que todo o nosso dia ele é meio afetado. Não é melhor a gente acordar de manhã e falar, Deus, muito obrigada por mais um dia de vida. Muitos não vão acordar hoje. Eu acordei.
Muito obrigado pela família que eu tenho imperfeita, Senhor. Aleluias. Mas o Senhor me deu. Muito obrigado pelos meus vizinhos, Senhor, que muitas vezes eu nem conheço, mas o Senhor me deu. Pelo que eu vou comer nessa manhã, ou não sei quantas aqui gostam de tomar café de manhã ou não gosta. Mas o seu dia vai ficar um pouco mais diferente. Você já viu, gente, que o passarinho, ele canta, que você fala, pare de cantar, e ele está cantando? Que horas, irmã? Aí, ó, 4:30 da manhã. Né? Cantando, tá alegre. Então, nós precisamos ter essa alegria. E esta alegria, o próprio Deus pode produzir em nós. A alegria que vem de Deus, ela é uma alegria que não está em circunstâncias. Ela é uma alegria que Deus produz em nós a todo momento, fora de tempo, em toda a estação da nossa vida. Talvez você esteja numa estação de dificuldade hoje aqui. Mas essa alegria de Deus pode alcançar a sua vida. Eu quero falar também, dentro disso, sobre as estações do ano. As estações do ano são 4 estações. Gente, vocês acham que nós estamos vivendo qual estação? Qual estação nós estamos? Gente, aqui está tendo tanta coisa nessa nossa estação, né? Hoje está parecendo, nós estamos no verão escaldante. Da onde, Cláudia, que você falou quando a gente estava... Não, mas de onde você falou quando a gente estava vindo? Cuiabá. Então, nós temos 4 ciclos que se for realmente certinho, é para durar 90 dias cada ciclo. E eles são primavera, verão, outono e inverno. E eu quero falar agora sobre algumas características. E quero que você preste atenção se tem alguma característica dessa que você está vivendo. As estações da vida, pensando nessas mudanças cíclicas da natureza, eu tracei um paralelo entre as estações do ano, suas principais características e as fases da nossa vida. Fazendo uma analogia, vamos falar primeiramente da primavera. A primavera é uma temperatura amena, do desabrochar das flores, da explosão de cores e perfumes, beleza, frescor, leveza. Ela tipifica a conquista, a juventude e o renascimento. Então, todas nós, né, algumas de nós já estamos em outra fase da nossa vida, tem outras aqui que estão ainda, são adolescentes, mas a primavera, ela tipifica a nossa juventude. Essa coisa vibrante que nós temos na nossa juventude. Essa alegria, essa impetuosidade, essa coragem que nós temos. Muito bem. O verão, ele tipifica uma temperatura alta, o movimento, o crescimento. Olha, presta atenção, o verão tipifica uma temperatura alta, mas ele também representa o movimento, o crescimento, a expansão, a energia, a força, a vitalidade. Então, o verão tipifica a vitalidade, a maturidade e a construção. O outono. O outono é uma temperatura meio indefinida, né? Então, ela é uma temperatura média. Tem ventos fortes, tem árvores abrindo, tem árvores caindo, tem folhas, né, que começam a cair. E essas folhas muitas vezes caem para poupar a energia das árvores. Então, são novas colheitas, novas cores, realizações e transição. E, por último, o inverno. O inverno tipifica a temperatura baixa, as noites longas, a secura, a falta de cor, o recolhimento, o repouso. Então, nós podemos pensar no inverno como um tempo de repouso e um tempo de ressignificar a nossa vida. Muito bem. Primeiro eu quero falar da primavera. A primavera é um tempo de conquista. Então,
esse tempo de conquista, eu quero hoje desassociar ele de idade. Porque se você for para a Bíblia, os homens e mulheres da Bíblia não conquistaram, a maioria não conquistaram numa fase em que eles eram muito jovens. Moisés ele tinha 80 anos quando ele volta ao Egito para libertar o povo. José tinha 40 anos ou 45 quando ele sai da cadeia para governar. Algumas literaturas dizem que Esther não era tão jovem quando ela se torna rainha. Então, nós precisamos entender que a conquista não tem a ver necessariamente com uma idade. É óbvio que quando nós somos mais jovens, nós temos mais vitalidade, mais força, menos coisas na nossa cabeça para resolver, talvez menos responsabilidades. Mas muitas vezes nós associamos a conquista, né, o verão da nossa vida, ou melhor, a primavera, o desabrochar, o conquistar, o romper, um ministério, fazer às vezes até uma faculdade. Eu tive uma mulher que eu atendi há muitos anos atrás, ela tinha uma frustração na época. Qual era a frustração dela? Ela teve que trabalhar muito cedo, porque ela foi mãe muito cedo. E ela trabalhou, ela criou os filhos dela já estavam criados, 2 já eram casados, mas ela tinha uma frustração, ela tinha desejo em realizar uma faculdade. E ela já tinha, na época que nós conversamos, isso há mais de 10 anos, ela já tinha ali os seus 56, 57 anos. Mas eu olhando para ela e entendendo em Deus que para Deus não existe barreira, para nós existe, para Deus não. Eu entendi que talvez ela estava na primavera da vida dela, que talvez era o momento dela. E eu falei, por que você não vai fazer? O que te impede? Hoje seus filhos já estão grandes, o seu marido vai entender. Por que você não vai fazer? Ela foi fazer, ela passou no vestibular, ela entrou para fazer direito, ela fez direito, ela conseguiu a OAB, e ela hoje está lá na área. Ela não é uma pessoa que está ali atuante, porque o desejo dela não era atuar em si, era realizar um sonho. Então, a primavera da sua vida pode chegar em qualquer fase da sua vida, mas você precisa entender se você está nesta primavera ou se você está vivendo hoje o verão da sua vida, que é um momento que você precisa crescer, expandir, ter energia, ter força, ter vitalidade. Talvez o que você precisa buscar aqui nessa tarde é um renovo de Deus para você poder crescer na área que você deseja, ou que você tem um chamado, ou que você sabe que Deus tem um propósito na sua vida. Porque, amadas, o problema não é começar bem, o problema é terminar bem. Começar, todas nós começamos com vontade. Todas nós começamos. A gente chegou aqui tudo bonito, agora a gente já está aqui, eu já estou aqui quase sem maquiagem. Né? Então, começar, a gente começa bem. Só que nós vamos enfrentar barreiras. Essas barreiras, às vezes, estão conosco, na nossa mente, na nossa maneira de pensar. Está, às vezes, porque nós somos um pouco ansiosas. Porque existe um tempo para todas as coisas. E, às vezes, a gente quer que as coisas aconteçam num passo de mágica, e nós temos um processo para isso. Só que nós precisamos, ao longo dessa caminhada, pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo que está aqui nesta tarde: Senhor, me renova, renova a minha mente, renova a minha energia, renova os meus sonhos, renova a minha vontade. Muitas de vocês estão sem vontade. E às vezes a gente hoje coloca tudo, é o hormônio. É que eu estou meio depressiva, é que eu estou um pouco entristecida com alguma coisa. Mas, às vezes, amada, é algo que você precisa se reconectar com a fonte. E a fonte que nos gerou é o Senhor. Deus te gerou. Deus conhece teus hormônios.
Deus conhece o teu coração. Deus conhece você. Então, se você está nesta tarde vivendo o verão da sua vida, talvez o que você precisa é buscar vitalidade nele para você continuar construindo e você ter maturidade. Quem constrói, Genilda? Quem é maduro. O imaturo não constrói. É muito difícil você achar um adolescente que poupa, sabia? Porque ele tem vontade de viver as coisas, de gastar, de ver, de viajar. Geralmente, quando a gente vai chegando numa certa idade da vida, que a gente começa a poupar. Às vezes não, né, equipe? Mas geralmente é. Então, nós precisamos perceber se a nossa alma hoje é uma alma madura, é uma alma que está construindo. Vamos falar aqui do outono. O outono, gente, o outono é quando as coisas parecem que não estão acontecendo. Que o vento sopra. Como diz as irmãs da Assembleia de Deus, o vento está soprando. É quando o vento está soprando. É quando a gente, muitas vezes, passa por aquelas fases de transição. E essas fases nós não gostamos. Porque são fases que nos tiram da zona de conforto. E nós gostamos da zona de conforto. Tem umas de vocês que sentaram de um jeito, vocês estão do mesmo jeito, cara. Vocês não moveram nada. Nós gostamos da zona de conforto. A gente não gosta, são poucas pessoas que gostam de desafios. Nós gostamos de uma situação, às vezes é uma situação ruim, e às vezes a gente fica naquela situação por comodidade, por conformismo. E o outono é um lugar que nos leva a gente sacudir, é o lugar onde parece que a gente ora e Deus não ouve. Que a nossa oração não passa do teto. Que ninguém nos entende, é o lugar às vezes da solidão, da solitude, que parece que ninguém está nos vendo. Que a irmã da igreja não mandou uma mensagem para nós, que ninguém está se importando, mas é um lugar que o Eterno quer criar com você de intimidade, porque Ele quer te conduzir, Ele quer falar com você, Ele quer tirar as folhinhas que tão ruim, porque você sabe que tem que ter a poda, né? As meninas aí que entendem de planta, de tudo, tem que podar, não tem, irmã? A irmã falou firme lá, tem. Então tem. Não tem como a gente fugir dessa poda de Deus. E às vezes Deus está nos podando, está tirando umas folhinhas que estão meio murcha, meio feinha, e a gente não gosta, a gente diz, eu não gostei, aí a gente desanima, aí nós achamos que está dando errado, e a gente já começa a questionar e fica paralisado, mas é o outono. E talvez algumas de vocês estão nesta tarde no outono, a sua árvore está no outono, mas no outono ela também pode florescer. No outono ela também pode ter flores. E por último, nós vemos o inverno. O inverno é aquele tempo longo do processo da espera, que eu não gosto e você também não gosta. É o tempo de esperar. De esperar as coisas acontecerem, de esperar o trabalhar de Deus, de esperar uma resposta, de esperar uma promessa. E nós não gostamos deste lugar. Este lugar, geralmente, ele vem depois do outono e nós já estamos cansadas. Nós queremos o quê? Uma solução, uma resolução, uma palavra, uma direção. Mas este é um lugar que nós também precisamos passar. Hoje nós temos o Espírito Santo, porque todas nós que recebemos a palavra de Deus, que um dia aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e aceitamos a Ele como o nosso amigo pessoal, o nosso condutor, nós somos árvores frutíferas. Todas nós somos árvores frutíferas. Então, nós temos essa essência dentro de nós. Mas o Senhor, muitas vezes, vai nos deixar passar por este lugar. Eu tenho promessas na minha vida que já se cumpriram. Mas eu tenho promessas de quando eu era adolescente, que ainda não se cumpriu. E eu não sou mais adolescente, gente, só uma dica. Então, todas nós temos um processo. E você talvez esteja passando por algum inverno, ou está saindo do inverno. Eu vou dar uma dica para você quando você estiver no inverno.
não murmure. Não murmure. Se você não tiver palavra, chore. Deus vai entender o seu choro. Procure alguém para você conversar, procure alguém na igreja, o pastor, a pastora, procure um amigo. Seja dinâmica. Mas não murmure, porque a murmuração nos leva a aumentar o inverno da nossa vida. Para mim, um grande exemplo, eu acho que eu não teria suportado, é a história de José. José, ele foi indevidamente preso, acusado. Hoje ele seria acusado de assédio sexual. Ele foi preso, ele foi torturado, ele foi judiado. Mas se você ler ali na história de José, nenhum momento ele murmurou. Eu acredito que ele chorou muito. Eu acredito que ele se sentiu muito injustiçado. Mas ele não murmurou. Meninas, cuidem com as palavras que saem da boca de vocês. As palavras não podem mais ser recolhidas. O seu pensamento é só na sua cabeça. O nosso inimigo, que é o diabo, não pode agir contra os nossos pensamentos. Ele não tem essa capacidade de leitura de pensamento. Mas quando você move a boca assim, ó, ele já está lendo. E às vezes nós damos ferramentas para que o inimigo peleje contra nós. As ferramentas às vezes é nós que damos. Eu não sou capaz, eu não sou boa, eu não sei fazer nada. Acontece na vida do irmão, não acontece na minha. A irmã já está recebendo a bênção dela, eu não recebi a minha ainda. E nós começamos a falar algumas coisas e nós damos tijolinhos para o inferno trabalhar contra a nossa vida. Então, se você não tem o que dizer, faça igual a irmã que falou, eu gosto de cantar, coloque uma música lá, coloque um louvor, coloque esse louvor que nós cantamos agora por último, da Ana Paula, louve a Deus e ore nas suas lágrimas, mas deixe o Espírito Santo de Deus te conduzir para você sair deste inverno da sua vida. Mesmo assim, no inverno, você ainda pode florescer. E aí, amadas, eu coloquei aqui alguns versículos que eu gostaria de ler com vocês. Em Jeremias 17:8, diz assim: é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia que venha o calor. O calor pode ser as provações, pode ser as tribulações, pode ser os problemas, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se perturba. Esse não se perturba, a gente poderia colocar aqui, não fica ansiosa, porque geração ansiosa, essa geração do século 21, gente, é uma ansiedade de manhã, de tarde, de noite. Nem deixa de dar fruto. Então, você está vendo que Jeremias está falando que mesmo quando a plantinha está lá quase morrendo, vai vir uma água, e vamos colocar esta água hoje como a água do Espírito Santo, a água do Senhor, a água de Deus que está aqui neste lugar. E esta água vem sobre nós, e esta água faz com que nós possamos ter vitalidade de novo. E também no Salmo 1:3 diz assim: é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, diga, devido tempo. Jesus é o Senhor. Não, gente. Um devido tempo assim, com convicção. Devido tempo. De novo. Devido tempo. No devido tempo acontece o quê? No devido tempo dá o seu fruto. E cuja folhagem não murcha. E tudo quanto faz será bem sucedido. Então, meninas, se vocês estão no outono, no inverno, no verão, escaldante, na primavera, com todo mundo olhando para a sua folhinha e querendo as suas florzinhas, em qualquer estação, se você estiver cheia de Deus, você não vai secar, você não vai murchar, você não vai morrer, você não vai parar e você vai continuar dando frutos. Só que às vezes, amados, durante a nossa vivência, às vezes a gente se afasta dessa fonte.
E nós não podemos se afastar dessa fonte. Nós nos enchemos de outras coisas. Nós nos enchemos de pensamentos errados. Nós nos enchemos, igual aqui, achei bem interessante, aquela dinâmica que as meninas fizeram no começo. A gente se enche, às vezes, de conselhos ruins, de palavras ruins, de várias vozes na nossa cabeça, porque Joana diz uma coisa, Maria diz outra, e Joaninha diz outra, mas você já procurou ouvir o que Jesus quer dizer a respeito disso? O que Jesus está dizendo a respeito disso? O que o Espírito Santo está dizendo a respeito disso? O que o seu Abba Pai está dizendo a respeito disso? Eu não sou contra a gente buscar conselho, eu busco conselho. E as pessoas vêm até mim, mas geralmente eu falo, você já orou? Vamos orar sobre isso. O que Deus falou para você a respeito disso? Porque muitas vezes nós, seres humanos, não temos todas as respostas. Meninas, tire o peso das suas costas. Você não sabe de tudo. Uhul! Eu vim hoje, eu e a Leia estávamos conduzidas pela mulher de Deus, Cláudia Fortes. E Cláudia só falava, é para cá. E assim, ela estava indo aqui, de repente já virava o carro, para lá. E para cá. E eu assim, Senhor, nós estamos indo, né? Estamos chegando. Aí, de repente, ela chegou ali, ó, a rua aqui da igreja. E faz anos que a Cláudia não vem aqui. Porque ela sabia onde ela estava indo. Ela até falou, o que vocês acham, meninas? Eu já falei, eu não acho nada. Eu não sei onde eu estou. A Leia falou, muito menos eu. Ela ouviu o quê? Ela ouviu a experiência dela. O aprendizado que ela tem de andar, de dirigir. Você precisa muitas vezes ouvir a voz do Espírito Santo dentro de você. A voz de Deus falando com você. Não faça isso. Mesmo que alguém fale, faça. Mas se Deus não testificar no seu coração, não faça. Fale, o que você pode dizer, talvez para não entristecer a pessoa? Eu vou orar, eu vou pedir a Deus, eu vou orar, vamos orar sobre isso. Eu vou pedir que Deus confirme isso no meu coração. Só que às vezes a gente está tão desesperado que a gente sai tomando decisão. Não tome decisão na hora do desespero. Não tome decisão na hora que você está ansiosa, que você está nervosa. Provavelmente as suas decisões serão erradas. Deus não age em ansiedade. Deus, ele é calmo e tranquilo. Então, acalme o seu coração nessa tarde. Continuando aqui. Gente, eu com a tecnologia é só Jesus. Mas eu não queria escrever tudo isso. Espiritualmente falando, como eu disse, toda pessoa que recebe a palavra de Deus e permite que ela germine e cresça em seu coração, pode ser considerada essa árvore cuidadosamente escolhida e plantada num lugar perfeito pelo próprio Deus. Então, nós temos aqui duas coisas. Você precisa receber a palavra, mas você precisa deixar ela frutificar no seu coração. Porque às vezes nós somos bons ouvintes, mas mal praticantes. E nós precisamos praticar aquilo que Deus nos diz. E aí, amadas, outra coisa que eu coloquei aqui, somos árvores muito especiais. Diga assim, eu... Ah, não, Jesus. Depois vai ter o café, meninas. Fala com força. Eu sou uma árvore muito especial. Eu sou uma árvore muito especial. Se você fosse uma árvore, que árvore você gostaria de ser? Meu Deus, que resposta! Quem mais? Framboiano. Que lindo. Sim, sim. Você, Leia. Abacate. Amadas, tem um versículo que eu quero ler ele aqui na palavra, para nós falarmos sobre ele e caminharmos para o final da nossa mensagem, que está em Salmos 92. Eu vou abrir aqui para ler ele bem direitinho.
Salmos 92, 12 a 15. Salmos 92, 12 a 15. Diz assim: os justos florescerão. Você é justa? Amém. Você é justa? Amém. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão alteineiros como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, serão cheios de seiva e viço, e produzirão muitos frutos, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a nossa rocha, nele não há injustiça. Amém? Então, o que eu quero tipificar com você nesta tarde? A Bíblia diz: o justo florescerá como a palmeira. Aí eu investiguei algumas características da palmeira. Primeiro, as palmeiras podem chegar a 30 metros de altura. Produzem frutos por até 200 anos. Bastante coisa. Possuem raízes fortes e profundas que atingem até 300 metros, chegando ao lençol freático. Crescem no deserto, suportam ventanias e tempestades. Têm frutos abundantes. Cada cacho pode produzir mais de 200 tâmaras. Frutos, tronco, folhas e até raízes podem ser utilizados. Se reproduzem com uma só semente. Quando há pelo menos 30 palmeiras próximas, uma delas serve às outras para ajudar as ervas brotarem. Com o tempo se forma um oásis. Não aceitam enxertos. Aqui eu quero parar. Aqui o Espírito Santo pediu para eu parar. Cuidado com aquilo que entra no seu coração e modifica a sua identidade como mulher, a sua identidade como pessoa, quem você é, quem você nasceu para ser. Porque às vezes nós deixamos alguma coisinha entrar no nosso coração, às vezes uma falta de perdão, às vezes uma situação que aconteceu, a gente não gostou, a gente não resolveu. E nós vamos mudando a nossa característica. Às vezes nós éramos mais alegres, nós conversávamos mais, aí a gente começa: eu não confio nas pessoas, eu não quero falar com ninguém, eu não posso confiar em ninguém. A gente já começa a mudar a nossa identidade. Então, cuidado com enxertos que vêm para mudar você. Você é você. Se você é a pessoa que gosta de rir alto, por que você não está rindo? Se você é a pessoa que gosta de conversar, por que você não está conversando? Se você é a pessoa que gosta de visitar, por que você não está indo fazer visita? Se você é a pessoa que conversava com as pessoas, por que agora você tem dificuldade de conversar, de ouvir, de se abrir? Você precisa perceber se é uma escolha que foi sua ou se alguma situação mudou você. E aí vamos continuar aqui. Não aceito enxertos, símbolos de beleza e triunfo. Florescem e frutificam numerosas vezes em abundância o ano inteiro. Em todas as estações são imponentes, visíveis e longas, e a gente vê elas às longas distâncias. Mantém seus frutos preservados dos predadores, porém elas não resistem muito ao frio intenso. E aí também eu procurei sobre o cedro no Líbano. Podem chegar a 40 metros de altura. Nos 3 primeiros anos de vida, as raízes crescem até 1,5 metro de profundidade. Enquanto na superfície, a planta mede cerca de 5 metros. Somente a partir do quarto ano é que a árvore começa a dar fruto. E é muito resistente. Suas raízes são profundas e atingem os lençóis freáticos, por isso não depende da chuva. Quando suas raízes profundas encontram a rocha, ao invés de pararem de crescer, elas se envolvem completamente na rocha, destrói ela e torna-se mais resistente.
Nós somos comparadas a essas duas plantas, a essas duas árvores. E uma coisa que me chama atenção aqui, que ela destrói a circunstância, ela não é barrada por causa da rocha que ela vê à frente, ela passa por cima da rocha e continua florescendo. Ela é resistente, isso também me chamou atenção, só que o que mais me chamou atenção aqui, a hora que eu estava escrevendo, que o Espírito Santo falou, Genilson, você tá observando, né? Ela fica 4 anos para poder dar um fruto. Tudo tem seu tempo apropriado. Nós somos comparadas a 2 árvores fortes, mas cada uma tem uma maneira. Cada uma tem uma maneira. Então, você talvez está num tempo frutífero da sua vida. Seja uma pessoa que viva o verão da sua vida. Cresça, frutifique, faça. Mas talvez você está no processo ainda do seu inverno. Você talvez ainda não viu os seus frutos. Não está vendo o fruto das suas orações, do seu jejum, da sua busca. Talvez tenha alguma promessa que você ainda não chegou nesse lugar, mas tudo tem o seu tempo apropriado. Nós somos como o Líbano. Nós somos como a palmeira. Para Deus, Ele te vê uma planta, uma árvore resistente. Resistente, firme. E o Líbano, você viu, ela vê uma rocha, ela vê uma barreira, ela destrói a barreira. Ela passa por cima e continua frutificando. Quantas de nós vemos a barreira, a gente recua. A gente não avança, a gente recua. Aí vem o medo, vem a dúvida, vem a procrastinação. Vem essas circunstâncias que fazem a gente voltar atrás. Por último, meninas, eu escrevi aqui a característica das flores que nós precisamos ter neste tempo. E aí nós vamos orar. As flores que a primavera floresce e ela dá para nós. É a flor da beleza, da alegria, da vitalidade, da força, da conquista, da paixão por um ideal. Quantas de vocês estão apaixonadas pelos seus maridos? Até hoje. Gente, que mão. Cadê as mãos? Olha que eu vou contar aí. Que bom que você levantou a mão bem rápido, né, filha? Sua irmã estava ali filmando. A paixão, vocês que são casados, vocês sabem que a paixão é um ambiente que, quando a gente está apaixonado, a gente faz qualquer coisa, não é? A gente fica meio cega, assim, você quer estar com aquela pessoa, você não vê a hora, você faz qualquer coisa. Mas depois, o amor ele vai se tornando algo mais maduro. Porém, amados, nessa estação da nossa vida, nós temos que ter paixão pela nossa vida. Paixão por nós, gostarmos de nós, termos amor próprio. Temos força de vontade. Olharmos para nós com amor, com alegria. Nossa, gente, que linda que eu sou, que maravilhosa que eu sou. Gente, eu chego no espelho e falo, cara, eu sou linda. Eu sou linda demais, meu. E eu estou ficando mesmo. E o povo chega e fala assim, como você está linda? Eu fico pensando, será que eu não era tanto? Mas deixamos isso para lá. Eu me elogio. Quero saber de você. Quantas de você fez um elogio para você essa semana? Olha, irmão, o que você falou? Uhul! Muito bem. E você, amada? Isso. Muito bem. Mas eu gostaria que, além dos elogios físicos, você fizesse um elogio para você das suas qualidades. Você sabe as suas qualidades? Se eu perguntasse aqui para você, você sabe quais são as suas qualidades? Pelos cientistas, nós podemos nascer de 3 a 5 qualidades. Você sabe as suas habilidades? Tem umas meninas aqui que tem, eu sei, né, que tem umas meninas aqui que sabem costurar, outras aqui que gostam de cozinhar, outras aqui faz as coisas com os trabalho manual, outras aqui a sua vibe é o negócio da computação da cabeça. Mas todas nós temos habilidades, só que às vezes a gente não se conhece. E aí a gente olha as coisas dos outros, é mais legal.
A árvore do outro é mais legal, a plantinha do outro é mais legal, a graminha de gramado é mais legal. Porque a gente não se conhece, então você precisa olhar para a sua vida com mais alegria. Com mais alegria de talvez hoje você já tenha umas marquinhas do tempo, mas isso significa que você está viva. Só tem marquinha quem está viva, filha. Quem não está vivo não tem marquinha. Fique bem tranquila. Talvez hoje o seu corpo mudou porque você é mãe, mas mudou por quê? Porque você gerou, porque você é mãe, porque você colocou alguém no mundo, porque você cuida. Então, nós temos que ver a beleza daquela fase que nós estamos vivendo. Mas nós também precisamos ver a beleza em nós, porque nós somos aptas em nos criticar, mas em nos elogiar muito pouco. Aí a gente fica atrás do quê? De alguém que nos elogie. Ah, ninguém falou que eu estou bonita. Ah, ele me olhou e não disse nada. Ah, eu arrumei meu cabelo e ninguém falou nada. Ah, porque eu perdi meio quilo e ninguém viu. Mas você que precisa se elogiar, você que precisa colocar cor na sua vida, beleza na sua vida, se alegrar pela sua vida. Muito bem, essa é a primavera. Aí nós vamos para o verão. No verão, nós oferecemos a flor do trabalho, do esforço, da iniciativa, da coragem, da construção, da maturidade, da liderança. Quantas líderes tem aqui nessa tarde? Ué, gente, o resto é o que será? Meninas, todas nós sempre estamos liderando alguma coisa na nossa vida. Às vezes você está liderando algo na igreja, às vezes você está liderando a sua casa, que se você não estiver equilibrando, tua casa cai. Às vezes você está liderando alguma coisa lá no teu trabalho. Alguma coisa na nossa vida nós estamos liderando. Então, todas nós aqui somos líderes. O verão, meninas, o verão, ele é um lugar que você vai ter que arregaçar as mangas, você precisa ter iniciativa, precisa ter coragem, precisa ser ousada, precisa ter vontade das coisas. E quando você não tiver, você precisa ir nessa fonte que é Deus que está aqui nessa tarde e falar, Deus, eu estou... Gente, quando você chegar para orar, você chega para orar sincero, fala, Deus, eu estou sem vontade. Não chega para orar assim para Deus, ah, Deus lindo, Deus eterno, Deus grande, Deus justo. Acho eu, todavia, que eu não estou com muita vontade de produzir isso para ti. Não, amada, chega como um amigo que ele é na sua vida, como um pai. Meus avós que me criaram, meu avô, até hoje eu estou tentando me livrar, hoje eu não posso comer açúcar, mas eu gosto muito de doce. Né? Então, como hoje eu comprei uma melancia bem docinha para eu chupar, por causa daquela vontade. Então, quando eu era criança, eu sabia que o meu avô, ele ia trazer um docinho para mim. Daí eu falava, vai, vô, eu te amo tanto, você é tão especial para mim. Vô, como você é fofinho. Eu falava que ele era fofinho, que ele era bochechudo. Aí ele falava assim, o que você quer, Genilda? Qual é o doce que você quer, Genilda? Aí eu gostava de dadinho. Eu gostava de dadinho. Aí ele trazia dadinho para eu comer. Então, amados, nós temos que chegar em Deus como nosso pai, o nosso amigo. Às vezes a gente chega nele apenas como Senhor do universo. Mas ele é seu pai, ele é seu amigo, ele te criou, ele te formou no ventre da sua mãe. Ele conhece você melhor que até que a sua mãe, que o seu pai, que o seu marido, que qualquer pessoa. É ele que conhece você. E o verão é um lugar da coragem, é um lugar da vontade. Que o Senhor renove a vontade de muitas de vocês que estão aqui nesta tarde, que vocês estão sem vontade. É o lugar que a gente precisa ter iniciativa. É o lugar que às vezes nós precisamos nos posicionar para a gente conquistar e romper. Esse é o lugar do verão. Muito bem, qual é o lugar do outono? Irmão, tira esse som, que esse som está começando a dar um zoom nas meninas. O outono, oferecemos a flor do discernimento, do equilíbrio, da segurança, da realização, do aconselhamento. Amém?
Então, o outono, meninas, é um lugar da meia-idade. É um lugar da meia-idade física, mas é um lugar que você também, que é um pouco mais jovem, pode ter, que é o lugar de você ser uma pessoa equilibrada. É um lugar onde talvez você vai ser referência para alguém. É um lugar que talvez alguém vai te procurar para um conselho de uma área que talvez você ainda está lutando para vencer, mas você tem experiência, você já caminhou, você já galgou, você já vivenciou algumas coisas, e você pode ser a pessoa que Deus pode usar. É um lugar onde Deus busca em você amadurecimento. É um lugar de você ter segurança em você e você passar segurança ao outro. É um lugar de discernimento, de você entender o que é bom, o que é ruim para a sua vida. De você analisar, isso vai ser bom, essa decisão que eu vou tomar é boa, isso que eu vou fazer é bom. Esse é o lugar que nós precisamos buscar no outono da nossa vida. Eu preciso, hoje eu acho que eu sou uma pessoa muito equilibrada, mas eu sempre oro a Deus que Deus me dê sabedoria. Sabedoria é um dom que vem de Deus. Você pode pedir a Deus nessa tarde que Deus te encha de sabedoria para você cuidar da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus negócios, para você fazer aquilo que ainda está nas suas mãos a fazer. Nós precisamos de sabedoria. O mundo está um mundo muito insensato. E nós precisamos ter sabedoria para nós rompermos. E por último, meninas, o inverno fala sobre a experiência, fala sobre o exemplo, fala sobre a fidelidade, fala sobre a direção e fala sobre a realização. Tem um versículo na Bíblia que diz que é muito sábio quem ouve o conselho dos mais velhos. Sim. E hoje nós vemos os jovens às vezes não gostando de ouvir esse conselho. Não sei se é porque eu fui criada por pessoas de idade. Quando eu cheguei na vida dos meus avós, eles já tinham quase 60 anos. Minha avó viveu até os 92, mas ela já tinha quase 60 anos. Então, eu sempre fui envolvida nesse ambiente de pessoas maiores, maduras. Meus tios hoje têm 80 anos, 70 e poucos anos. Então, eu sempre fui envolvida nesse ambiente. Nós precisamos ter mais facilidade de, às vezes, ouvir o que nós não gostaríamos de ouvir. E entender que, às vezes, é uma direção de Deus para nós. Deus não vai dizer sempre sim para você. Às vezes Deus vai te dizer não, porque Ele te ama. Às vezes Ele vai dizer espere, e às vezes Ele vai dizer sim. Mas nós, seres humanos, não gostamos do não. Nós queremos sempre ouvir o sim de Deus. Nós, seres humanos, às vezes não gostamos de um conselho que nos tira de uma zona de conforto. Só que se você quer ser uma árvore frutífera nessa tarde, você precisa caminhar nesse ambiente, aonde você passe pelo fogo às vezes, mas você tenha a vontade de crescer. Quando você escutar algo que dói no teu coração, você entenda que às vezes aquilo é para o seu crescimento. Quando você for falar algo para alguém, talvez Deus vai te usar com uma palavra difícil, mas às vezes é para o crescimento daquela pessoa. Talvez é a árvore que você precisa florescer na sua vida. Nós não podemos, vou falar uma coisa a nível da psicologia. Eu estava conversando esses dias com um rapaz, hoje ele tem 45 anos. E ele estava falando de algumas dificuldades. E na hora, foi muito automático. Eu perguntei assim para ele, com que idade você começou a trabalhar? Ele falou, para ajudar a minha família, eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Eu já era flanelinha. E nunca mais eu parei. Eu já estou com 45. O que eu identifiquei nele? Ele pulou fase da vida dele. Que hoje ele não vai poder voltar. Só que ele tem uma carência. E às vezes ele é um pouco imaturo em algumas coisas. E às vezes a gente precisa perceber quais são as fases da nossa vida que a gente talvez pulou, que a gente precisa alinhar, que às vezes a gente precisa reconversar com a gente e falar, olha,
Eu preciso ser mais maduro nisso, eu preciso ter mais decisão nisso. Eu não posso agir como uma criança que não recebia aquilo, aí eu fico emburrada, fico birrenta e já não quero fazer mais nada, e daí já acho que a minha árvore já não vai dar mais fruto. Precisamos ser árvores maduras, porque o fruto que você vai produzir, para eu terminar, é o fruto que vai alimentar alguém. Em qualquer uma dessas estações, você está produzindo fruto, Sandra, que vai alimentar alguém. Você está produzindo fruto que vai alimentar alguém, Dulce. Você está produzindo fruto. Então, a nossa responsabilidade é conosco, mas a nossa responsabilidade também é com o próximo que nós temos. O próximo, às vezes, é a nossa família. O próximo, às vezes, é os nossos amigos, os nossos irmãos. Então, o fruto que você está produzindo não é só um fruto para você, é um fruto que vai abençoar alguém, que você vai alimentar alguém. Eu achei engraçado ali, a gente riu, a Leia falou, quero ser um abacateiro. Mas você já pensou? Se ela tivesse bastante abacate, quanta gente que ela ia alimentar? Porque às vezes a gente quer um fruto só para nós, não é? Ah, eu quero realizar todos os meus sonhos, mas o seu sonho vai te levar em algum lugar que você também vai abençoar alguém. Porque o nosso Deus não é um Deus egoísta. O que Ele deu é para você, mas também que vai servir para muitas pessoas. Eu gostaria que você se colocasse em pé para nós orarmos.